Olá, tudo bem? Agora eu vou explicar sobre as estratégias de gatilho de candlestick que eu utilizo, tá? Existem inúmeras estratégias, mas eu tenho 5. Eu tenho o pin bar, que eu gosto de utilizar, o inside bar, o fake, a continuidade e o outside, tá? Que é uma que eu acabei colocando há pouco tempo. Eu basicamente operava as 4 principais: pin bar, inside bar, fake e continuidade. Mas eu coloquei o outro site porque é uma estratégia interessante, tá? São os 5 gatilhos que eu utilizo. Eu vou dar preferência para 3, né? Que são os mais importantes. O pin bar, o inside bar e o fake. Esses são os melhores, tá? São os mais importantes. Depois vem continuidade e outside. Para quem fez o upsell lá no treinamento, vai ter esse e-book disponível, tá? Nesse e-book levou um tempo para eu fazer, mas eu especifiquei como que funciona a estratégia, de ponto por ponto. Eu vou explicar para vocês primeiro o pin bar, né? Como que ele funciona basicamente. O candle do pin bar, né? Como é que ele funciona? Ele, na venda, ele tem uma cauda 2 vezes maior do que o corpo, tá? Ele tem um corpo e um nariz. Pode ser que não precisa ter o nariz, na maioria das vezes não vai ter, tá? Mas basicamente ele tem que ter 2 vezes o corpo, tá? O pavio, tanto na compra quanto na venda, tá? Eu fiz alguns exemplos aqui no e-book, eu vou usar ele como referência, tá? Depois eu vou passar para o gráfico. Ó, não tem segredo, né? A gente vai negociar esses sinais em cima de região. Não, a gente não pode entrar em qualquer sinal, porque vai ter vários sinais de pin bar, tá? A gente basicamente vai entrar em regiões, certo? O sinal não é difícil de identificar. Você, no pin bar, viu que um candle tem o corpo dele tem 2 vezes o pavio, né? Aqui mais ou menos, ó. 2 vezes já pode considerar um pin bar. O acionamento vai ser um tique abaixo do pavio e o stop loss, né? Se for operar no swing, usando o diário, tu vai colocar um tique acima. Se for operar um tempo menor, por ter bastante ruído no tempo menor, tu vai ter que colocar um pouco mais afastado, tá? Geralmente afastado da região. Tá? Aqui nós temos um exemplo de venda, sinal de pin bar na região e uma potência, uma aceleração depois do sinal, tá vendo? Ele caiu forte. Aqui nós temos um exemplo de pin bar, né? Basicamente o nosso sinal não é complicado, não é difícil de identificar. Tem uma cauda com um byte spike. Spike é o pavio, uma agulhada, tá vendo? Esse pavio aqui. Tem um byte spike na região, tem um corpo, né? Tem um pouco de nariz. A entrada, o sinal seria executado um tique acima do sinal, né? Se for o candle diário, a gente coloca um tique abaixo do pavio. Se for day trade, a gente afasta da região, tá? E afasta aqui do pavio também. Tá? O único momento que tu vai colocar um tique abaixo do pavio é em operações de swing. Em day trade você tem que afastar da região, porque operações day trade entre o dia, a volatilidade, o ruído é muito forte. Então tu tem que afastar da região, tá? Vai ter o sinal, mas o stop vai ter que ser afastado da região. Aqui nós temos um exemplo de pin bar de compra, né? Já para explicando aqui, ó, a gente teve o sinal, acionou, deu alvo, voltou. Isso aqui seria uma entrada cega, uma zona cega. Os traders costumam colocar o maior limite nesse ponto, tá? Já aproveitando o embalo aqui para vocês entenderem. Isso aqui seria uma entrada cega. Teríamos o sinal de pin bar, o mercado vai, né? E aqui seria o teste da entrada cega. Os traders colocam o order limite aqui para tentar seguir tendência. Aqui nós temos um exemplo de venda, né? Como eu falei um pouco antes, não adianta a gente entrar em qualquer sinal. A gente tem que entrar no sinal que esteja em uma região, certo? Porque ele vai dar... Ó, aqui tem um pin bar de compra, tá vendo? Mas não é um sinal interessante, ó. Aqui tem mais um sinal de compra. A gente sempre tem que focar o contexto geral, tá? O pin bar é um gatilho, tá? Ele que vai mostrar o momento exato de nós entrar, certo? Mas sem contexto ele não é nada. É simplesmente um candle. Se ele tiver contexto, aí sim você pode fazer alguma coisa. Aqui nós temos um contexto de topo triplo, tá na região.
Candle negativo, né? Um tick abaixo seria a entrada. O stop, já que é day trade, é afastado da região. Teria que ser um pouquinho mais aqui acima, tá? O stop. Tá? Se for swing, seria um tick acima do sinal, tá? Day trade, afastado da região. Por conta que o day trade tem muito ruído no dia. Aqui daí tem mais um exemplo de pin bar, de compra. A entrada, um tick acima do rompimento do sinal, né? O stop, um tick abaixo, tá? Se for day trade, se for swing, né? Gráfico diário, um tick abaixo. Se for day trade, a região provavelmente vai estar mais ou menos aqui, certo? Ó, uma região é isso aqui tudo. Então tu vai afastar teu stop, deixar atrás da região o stop, tá? Aqui nós temos um exemplo de baixa, num pullback. Nós temos, se for day trade, aqui seria uma região, certo? O stop teria que ficar afastado da região, o alvo de 3 para 1, como normal, né? Se for swing, se esse gráfico aqui for um gráfico de swing, o stop vai um tick acima, certo? A entrada no rompimento do sinal, tá? E o alvo de 3 para 1, tá? Pin bar, corpo do candle, 2 vezes o corpo. Se tu for ver aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Esse é um pin bar. É uma explicação bem básica, mas tem que explicar porque tem pessoas que não sabem, tá? Mais um sinal de pin bar aqui. Corpo do candle. O corpo tem 2 vezes. O pavio tem 2 vezes o tamanho do corpo, tá vendo? Aqui seria a divisória do pavio. E aqui seria a divisória do corpo. Então, basicamente, tem 2 vezes o corpo, tá? Ele aqui é um pin bar perfeito, mas muitas vezes pode ter um pavio bem grande, não tem problema. Ainda assim vai ser considerado um pin bar, tá? Não importa o tamanho do pavio. O stop seria, se fosse uma operação de swing pelo diário, seria um tick abaixo do candle. Se for day trade, tu afasta da região. Provavelmente aqui seria uma região, certo? Então tu teria que afastar o stop da região. Aí o preço ele vem, vai deixar o sinal, você vai entrar no sinal e vai continuar subindo. O que acontece? Sinal é uma referência, ele mostrou que ali que tem um pessoal entrando. Então o preço pode ficar aqui, ó, trabalhando no day trade e depois ir, entendeu? Por isso ele sempre se afasta da região em operações day trade. Já no swing, tu pode manter o stop atrás da vela. E nós temos mais um exemplo, né? Tivemos um rally de alta, certo? Formou um sinal de pin bar, o stop, a entrada seria um tick abaixo do sinal de venda, o stop, se for operações de day trade, afastado da região, né? Se for de swing, tu pode colocar um tick acima da vela, tá? Aqui nós temos um pullback, sinal bem claro de compra, né? A entrada, um tick acima, certo? O stop, um tick abaixo. Se esse tempo gráfico fosse o diário, se fosse o candle de 5 minutos ou H1, você teria que considerar isso aqui uma região. Então o teu stop tem que afastar da região. Tá? Essa é a pequena diferença. Muitas vezes vai ter operações de swing que tu também vai ter que afastar da região, tá? Mas por ser um candle diário, muitas vezes tu coloca só um tick, já está o suficiente. Agora day trade tu é obrigado a afastar da região, porque aí tem o ruído do dia. Esse ruído geralmente ele fica brigando na região até ele seguir tendência, tá? E se você coloca o stop colado, corre o risco de te violinar e seguir tendência. Mais um sinal de venda, né? Corpo. Tivemos um corpo no candle, pavio 2 vezes o tamanho do corpo, um pequeno nariz aqui, tá? Sinal de pin bar claro. A entrada um tique abaixo do sinal, stop um tique acima do sinal, se for operação day trade. Se for de swing, quer dizer, desculpa. Se for uma operação de swing, um tique acima. Se for operação de day trade, né, a região vai ser isso aqui, tu vai afastar da região stop. Aqui nós tivemos mais um sinal de compra de pin bar, né?
Aqui seria o outside, mas eu vou deixar mais para frente para explicar o que é um outside, tá? Basicamente, um pin bar. Aqui pode considerar um pin bar, mas não tem duas vezes o corpo, mas é um pin bar. Tem um nariz, tem um corpo grande, né? O pavio não é tão grande assim, mas dá para considerar um pin bar, tá? A entrada, um tique acima, stop, um tique abaixo, se for operação de swing. Se for operação de day trade, a região pode estar aqui embaixo, né? Então tu afasta o stop da região, né? Para escapar o stop do ruído. O preço pode trabalhar dessa forma aqui, ó. Ele pode trabalhar aqui na região para depois seguir tendência. Aqui basicamente ele fez um clímax, veio, testou a região e foi direto, tá? E aqui já o inside bar. Agora nós vamos para o gráfico. Analisar o gráfico, ver os sinais dentro do gráfico. Eu estou utilizando o mini índice. E geralmente fica marcado aqui porque essas regiões aqui, onde que acontece os trades são as melhores regiões que a gente negocia, tá? Para você não ter preocupação, para tu não ficar, para não complicar as coisas, você identifica qual que foi o trade do dia, certo? É bem simples. Qual que foi o trade do dia? Aqui é o dia 11, certo? Vamos explicar parte por parte para identificar, para já aprendendo um conteúdo mais avançado. Nesse dia aqui, ó, qual que seria o trade do dia, certo? Aqui o mercado reverteu, mas não formou um sinal, mas aqui ele reverteu. Então, basicamente, nesse ponto aqui, ó, ele tem um sinal de compra. Ele fez um clímax. Aqui a gente tem outro sinal de venda e aqui a gente tem outro sinal de venda. Aqui nós temos outro sinal de compra, tá vendo? Basicamente, esses foram os melhores trades do dia, tá? Então, aqui teve o acionamento, né? Aqui teve o acionamento na venda. Aqui teve acionamento na venda. E aqui, ó, Spin Bar teve acionamento aqui na compra. Certo? Então, a gente já sabe onde que foi os trades do dia anterior. Certo? Agora eu vou apagar aqui. E vou marcar as regiões. Já que aqui embaixo teve um Pin Bar e deu um trade de compra e o mercado virou forte, eu vou marcar essa região aqui. Ó. Eu posso marcar aqui em cima ou aqui embaixo. Eu vou marcar esse corpo aqui. Certo? Então aqui, esse seria uma região. Essa seria a região. Aqui em cima também, ó, daria para marcar. Tá? Porque aqui formou o sinal de inside, tá vendo? Então, basicamente, aqui seria uma região. Esse aqui é um gráfico de day trade, tá? Para operação de day trade. Aqui nós temos outra região. Se você pegar, aqui deu uma venda. Então, essa região tá aqui, ó. Ela se mantém, tá? Aqui em cima nós temos outro sinal de venda, tá? Quando você for marcar a região, pergunte para si mesmo: você venderia aqui em cima? Nesse sinal? Você venderia aqui? Né? Você compraria nesse sinal? Então, basicamente, é onde você tem que montar a região, tá? Se você entraria nesse sinal, você coloca a região. Você entraria nesse pin bar? Você acha que foi válido uma compra aqui? Né? Aí você tem uma região, entendeu? É assim, basicamente, que se marca a região. De uma explicação básica aí só para vocês entenderem. Eu vou até marcar isso aqui, né? Para ficar pronto. Ok. Agora, já que essa é uma operação de day trade, a gente tem que fazer o seguinte: tem que entrar o mais próximo possível da região, certo? Se aqui temos uma região, a gente procura um sinal. Tá? E o sinal foi aqui, ó. O preço testou essa regiãozinha aqui, ela está um pouquinho mais acima, tá? Testou a região e deixou um pin bar, tá vendo? Então aqui seria um sinal de compra, certo? Aqui testou essa venda, aqui deu uma compra, certo? Testou essa região e deixou um inside bar, né? E aqui testou essa região e deixou um pin bar, né? Então, basicamente, essa que é a nossa estratégia. A gente vai entrar em cima de regiões e esperar um sinal, tá? A gente está estudando sinais de pin bar aqui, então vou dar ênfase em explicar os sinais de pin bar. Aqui nós temos um pin bar e aqui nós temos um pin bar. Como que a gente entra, executa a ordem, tá? A gente identificou o sinal. Ó, presta atenção nesse ponto aqui, ó. Identificamos o sinal, onde que seria a entrada, no rompimento do sinal, um tique acima, certo? Que seria uma compra. Deixa eu ajeitar certinho aqui, ó.
um tique acima. E já que é uma operação day trade, aonde que vai nosso stop? A gente não pode colocar aqui atrás da vela, porque é operação de day trade. Aqui tem muito ruído. No day trade a gente tem que afastar da região. Então o que a gente faz? Aonde está o ponto mais seguro para ajustar o stop? Seria aqui, ó, nesse spike. Então onde que a gente ajusta o stop? No spike. Aqui seria o stop da operação. Aqui tem um stop de mais ou menos uns 400 a 500 pontos, né? Muitas das vezes não compensa entrar no trade, tá? Mas aqui seria basicamente a nossa entrada e aqui seria basicamente o nosso stop, tá? A região estaria mais ou menos aqui, está afastada da região. O risco de pegar o stop é baixo, porque o preço pode trabalhar aqui, ó. Já deu o sinal, a gente já entrou. Pode trabalhar, não vai ter problema, porque nosso stop vai estar afastado para seguir tendência. Se fosse uma operação de swing, aí o stop poderia ser colado aqui um tique abaixo, tá? Lá em cima, mesma situação. Aqui ficaria mais tranquilo, porque a região está aqui, certo? Nosso sinal acionou acima da região. Um tique abaixo a gente entra no sinal, né? E aqui, já que tá bem, o sinal está acionando próximo à região, a gente pode colocar um pouco acima do pavio, tá? Então, basicamente, essa seria a nossa entrada de venda nesse pin bar, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, para ficar claro. Ó, não é porque eu estou escolhendo porque o gráfico está pronto aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui vai ser muito fácil para vocês olhar no gráfico, não vai ser complicado. Aqui não deu um sinal de compra, certo? O mercado não reverteu nesse ponto, fez um rally e reverteu. Não é complicado marcar a região. A gente une, pega esse corpo, tá vendo aqui, ó, que tem mais um corpo? Aqui a gente sabe que tem uma região, tá vendo? Ó, eu estou marcando esse corpo aqui e esse corpo aqui, tá vendo? Aqui a gente sabe que tem uma região. Por isso que o preço parou aqui, ó. Na hora, quando vocês verem o gráfico, vocês vão ver isso acontecendo, tá? Vai ser bem fácil de ver. O preço abriu na região, caiu, testou a região e formou um pin bar, tá? Esse pin bar parece um doji, tá? Mas é um pin bar. Ah, deixa eu deixar um zoom normal aqui, senão não vai dar pra fazer. Ó, basicamente você entra com um tique abaixo do sinal, né? Aqui formou um pin bar antes. Podia ter entrado nesse pin bar também, ó. Eu vou contar como esse aqui. Basicamente, um tique abaixo, certo? O stop. Qual que é a região que nós temos aqui atrás? Essa aqui, ó. Certo? A gente não pode deixar o stop atrás do pin bar. O que a gente faz? A gente afasta da região. Então, se a entrada está sendo nesses sinais de pin bar aqui, nosso stop vai ficar mais ou menos aqui, ó. Certo? Nossa entrada aqui e nosso stop ali em cima, afastado da região. Aí o preço tem espaço para ficar trabalhando na região e não dar o violino. E continuar a tendência, certo? Eu costumo arredondar os stop, tá? No índice vai ficar o stop, a média é 300 pontos, tá? Tu vai colocar entre 300 e 400, a maioria das vezes no índice. No dólar, entre 12 pontos a 15 pontos. Essa é a média do dólar, tá? Bom, agora nós vamos aqui pro Dow Jones. E vamos dar um exemplo aqui de operações de swing trade. Diferente do day trade, a gente não precisa afastar da região, tá? Porque basicamente esse candle aqui é um dia, então a gente não precisa afastar da região. Tem duas formas de entrar nesse tipo de sinal de pin bar no swing, tá? A primeira forma é a básica, a gente entra no rompimento do sinal, que seria aqui em cima, certo? E o stop um tique abaixo, né? A outra forma é no 50% do sinal. Eu dou preferência em entrar nesse 50%, tá? Geralmente eu prefiro entrar no 50%. Muitas das vezes eu vou deixar de entrar no rompimento para entrar no 50%, por conta do risco recompensa que geralmente eu vou pegar numa operação de 50% 5 para 1. Numa operação de rompimento de sinal, eu vou pegar 2 a 3 para 1, tá? Então eu dou preferência em entrar no 50% do sinal. Muitas das vezes você pode até perder o sinal, tá? Que nem aqui, ó, deixou um pin bar, certo?
Então, basicamente, tua entrada seria aqui no rompimento do sinal, né? Ó, seria basicamente no rompimento do sinal, teu stop um tique abaixo e o alvo aqui, né? Tecnicamente, o alvo seria aqui, ó, nesse topo, tá vendo? Mas aqui não deixou um sinal. Ele não chegou a dar o alvo e reverteu ali, certo? Vamos pegar um exemplo mais claro aqui, mais nítido. Bom, aqui nós temos um sinal bem claro. Onde está a nossa região? Aqui não deu um trade de compra? Deixa eu dar um zoom. Ó, aqui não deu um trade de compra? E aqui também não deu um trade de compra? Certo? Basicamente aqui a gente sabe que tem uma região. Então a gente vai pegar, marcar esses corpos, né? Que seria aqui. E esse corpo aqui. Bem simples. Deu compra aqui, é região. A gente espera o sinal. Aqui, o corpo quase 2 vezes o corpo do Ken do pavio tem, tá vendo? Quase 2 vezes. Tem uma cabeça aqui e o pavio, um pin-bar. Como seria a nossa entrada nesse sinal? Teria 2 formas, né? A primeira forma é a simples, é a que todo mundo ensina. Seria no rompimento. A segunda forma seria entrar nos 50% do sinal, certo? Qual que é a melhor forma? Entrar nos 50%. Tá? Mas muitas das vezes o mercado pode acionar aqui, não vir nos 50% e seguir tendência. Tá? Você pode ficar fora do trade. Mas nosso stop financeiro, você pode entrar com uma ordem um tique acima aqui do sinal, né? E você pode entrar com uma ordem aqui, com uma ordem limite, certo? E o stop um tique abaixo, por ser swing. Nesse cenário, a entrada seria aqui nos 50%, né? E o alvo, geralmente, quando eu entro nos 50%, né, do trade, eu saio com 5 para 1, porque basicamente seria o seguinte, desse sinal seria 2 para 1 para cima, 5 para 1, tá? A gente pode até tentar buscar um 7 para 1 na operação. A gente tentar pegar pelo acionamento do sinal, tá? Os traders que entraram aqui, eles vão querer sair entre 2 para 1 e 5 para 1. E 3 para 1, tá? Os traders que entraram no rompimento com um tique acima do sinal. Então, eles vão querer sair entre 5 para 1 e 7 para 1 aqui. Aqui tem uma linha porque seria o 6, tá? Tô gerando uma confusão aqui, mas acho que vocês entenderam. Então, teremos esses dois cenários. Operações de swing, um tique abaixo, stop, tá? Entrada ou no 50% ou no rompimento. Se entrar no 50%, mantém um tique abaixo, stop. Ele só vai diminuir teu prejuízo, tá? Vamos achar um sinal de venda aqui. Não muda muita coisa. Geralmente é difícil achar um sinal de venda. Porque os ativos tendem a subir, né? Tentar achar uma moeda. Bom, aqui tem bastante. Moeda é mais fácil. É um exemplo que tem a entrada de 50%. Ó, eu vou pegar esse exemplo desse candle aqui, ó. Por ele ser verde para já matar uma... Ó, esse exemplo aqui, certo? É um sinal de pin bar. Ele é um candle positivo, mas é um sinal de pin bar. Qual que seria a situação? Aqui ele tem uma região. Tá vendo? Porque eu não escolhi essa região. Ela é óbvia, tá? Ela salta da tela. Aqui a gente tem um pin bar de venda, né? Aqui a gente tem mais um pin barzinho de venda, tá? E aqui a gente tem um spike e uma baita porrada para baixo, né? Meio óbvio que aqui tem uma região, a gente não precisa ficar caçando, tá? É meio óbvio que tem aqui. A gente identifica esse sinal aqui de pin bar, certo? Até aqui, ó, deixou um sinal de pin bar, tá? Os 2 pontos seriam o ideal para negociar. Então vou explicar esse aqui primeiro, depois esse aqui de trás. Basicamente, um tique abaixo. Stop seria aqui em cima. A entrada mais simples.
Tá? Um tick abaixo do rompimento, stop aqui em cima. Saída 2 para 1 ou 3 para 1. Tá? A entrada mais com risco recompensa maior, entrar no 50%. Então, basicamente, tu ia colocar uma ordem limite aqui, certo? No 50%, e esperar o preço testar os 50% para continuar. Um tick acima, stop, por ser operação de swing, tá? Ou entrar aqui no sistema mais simples, entrar no rompimento do candle, do pin bar. A gente tem um byte spike do preço, um pavio grande, certo? Então, tem um inside aqui, que seria meio que um combo. Poderia entrar dessas duas formas. Ou no 50%, ou no rompimento. Nossa saída ficaria aqui em 2 para 1, né? Ou, se fosse... Você pode escolher aqui a nossa saída, tá? Aqui nós temos uma regiãozinha, ó, pode sair nessa região. De 2 para 1. Se entrasse 50%, seria 5 para 1 no trade, tá? Poderia sair aqui também, ó, nesse fundo. Mas não é complicado. Isso aqui é um pin bar. Bem simples, não é difícil de identificar. A mesma coisa seria aqui, ó. Identificou um sinal próximo à região, stop acima, né? Ó, mesmo sendo verde, tá? Não precisa ficar preocupado. Ah, o candle aqui é verde. Formou o pin bar, o corpo está em 2 vezes o tamanho... O pavio tem 2 vezes o tamanho do corpo, já considera um pin bar, tá? Tá próximo à região, tu já pode colocar uma ordem limite aqui. Ou no 50%, né? Um stop um tick acima. Ou no rompimento do sinal, tá? Exemplo, entrei aqui no sinal, eu não entrei aqui no sinal e perdi o trade. Você pode colocar maior limite aqui na entrada cega, tá? Também dá, porque a gente tem um sinal aqui em andamento. Bom, essa é a explicação do pin bar. Não é complicado, é bem